Fala galera, aqui é o Thiago e bom, dando continuidade com nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre as revoluções liberais que ocorreram no século XIX. Bom, seguindo nossa cronologia, nós tínhamos acabado de ver que tinha ocorrido o Congresso de Viena. E o Congresso de Viena foi aquela organização política de vários países que basicamente tentou suprimir todas as mudanças ocorridas com a Revolução Francesa, tentando restabelecer o absolutismo. O problema é que o espírito da Revolução já havia se espalhado por toda a Europa. E isso fez que a população e a burguesia desses países não aceitasse essas mudanças estabelecidas com esse Congresso. Por isso, surgiram várias revoluções nos diversos países da Europa e essas revoluções tiveram um caráter liberal e nacionalista. Essas revoluções foram muito inspiradas na Revolução Francesa, só que numa escala muito menor. E elas também tinham o intuito de acabar com o absolutismo e instaurar um Estado liberal. Bom, houve três grandes ondas de revoluções que aconteceram em períodos diferentes no século XIX. A primeira ocorreu no período entre 1820, durante esse período. A segunda em 1830 e, por fim, a última em 1848. Bom, todas essas revoluções e esses movimentos, eles eram guiados por alguns ideais. E esses ideais eram pautados em algumas teorias do século XIX. Bom, o primeiro deles é o liberalismo. O liberalismo ele tem seu desenvolvimento ligado com a Revolução Francesa e ele basicamente é a ideia de eliminar a intervenção do Estado sobre a economia. Basicamente, assim, acabando com o mercantilismo e com a liberdade do governo de intervir na economia. O segundo ideal, muito presente nesse período, é a ideia do nacionalismo. Nacionalismo é a ideia de união entre os povos e da mesma cultura. Até então, isso não era muito presente. Então, agora surge uma ideia de unir uma nação que possui as mesmas tradições. Pois havia países como, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, que era um território enorme, com diferentes povos e diferentes culturas vivendo dentro deles. Então, essa ideia de nacionalismo basicamente pregava que cada povo deveria ter seu próprio Estado. Outro ideal que surgiu foi o ideal socialista, que resumidamente pregava que... Resumidamente, era um modelo econômico que pregava a igualdade jurídica e econômica dos cidadãos, eliminando a propriedade privada. Junto com ele, surge também o anarquismo. O anarquismo, basicamente, ele visava a eliminação completa do Estado e do capitalismo. Além disso, tem a ideia do pragmatismo. O pragmatismo é uma teoria que afirma que nenhuma verdade é absoluta, que a verdade ela depende do contexto. Todos esses ideais e ideias que surgiram no século XIX foram fundamentais para moldar o pensamento dessas revoluções e a forma com que elas ocorreram. A primeira onda de revoluções que ocorreram em 1820 tiveram um caráter muito nacionalista e liberalista. Bom, vamos falar como elas ocorreram por diversas partes da Europa. Vamos tentar abordar os principais assuntos, os principais acontecimentos em cada parte. Primeiro vamos falar na região da Alemanha. Bom, como nós sabemos, após o fim das guerras napoleônicas, basicamente toda a região foi dividida em vários estados alemães. Bom, e as manifestações desses estados pediam a convocação de uma Assembleia Constituinte. Mas, infelizmente, eles acabaram sendo reprimidos e não conseguiram promover essa Assembleia Constituinte. Bom, na Espanha, vamos mudar para a Espanha. Na Espanha, diversas tropas se mobilizaram, fizeram diversas manifestações e eles obrigaram o rei espanhol, Fernando VII, a restaurar a Constituição Liberal que havia sido feita por Napoleão na época que ele conquistou a região. Porém, 3 anos depois, o absolutismo espanhol foi restaurado com uma intervenção francesa no país. Vamos falar agora de Portugal. Bom, em Portugal houve a Revolução do Porto. Essa revolução exigia o retorno de Dom João VI, que
ele havia fugido para Portugal, fugido para o Brasil, fugindo de Napoleão, inclusive, e essa revolução pedia a volta de Dom João VI para Portugal, e além disso, eles queriam que houvesse a retomada do pacto colonial com o Brasil. Bom, agora vamos falar na região da Península Itálica. Ali surgiram diversas sociedades secretas, como os Carboneiros, e eles tinham o intuito de tentar unificar toda a região, toda a península, em um único estado. Para isso, eles tentaram instaurar uma república liberal em Nápoles e na região de Piemonte. Porém, através de intervenções militares austríacas, já que a Áustria tomava conta da região, eles fracassaram. Bom, vamos por fim falar da França. A França, como nós sabemos, após o fim da Era Napoleônica, quem assume o trono foi Luís XVIII. Bom, essa série de movimentos que ocorreram na França com essa revolução, eles tentaram instaurar uma república liberal. Porém, eles não conseguiram, e o máximo que eles conseguiram fazer foi assassinar um sobrinho do rei. Além disso, também ocorreram uma série de movimentos na parte oriental da Europa, ali no leste europeu, na região da Rússia e ali da Grécia. Inclusive, ocorreu a independência da Grécia do Império Otomano, patrocinada pelo Império Russo. Isso acabou acarretando uma série de problemas entre os russos e os otomanos e que acabou acarretando no fim da Santa Aliança. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente comentou na aula passada que a Santa Aliança tinha sido aquele conjunto de países formados para tentar restaurar o absolutismo. E essa intervenção da Rússia na independência da Grécia acabou acarretando uma série de problemas que resultariam no fim dessa aliança. E com isso, nós chegamos ao fim dessa série de revoluções que ocorreram em 1820. Bom, vamos falar agora sobre a segunda onda revolucionária que aconteceu agora na década de 1830. Essa onda revolucionária iniciou-se na França dessa vez, e ela se iniciou com a derrubada do rei. Bom, o rei da época era Carlos X, ele havia sido o sucessor do rei Luís VIII, e ele acabou sendo derrubado por um movimento que pedia a volta, que pediam uma política mais liberal. Bom, o rei Carlos X foi obrigado a abdicar do trono e a se exilar. Entretanto, dessa vez, essa revolução teve um caráter muito mais moderado e limitado, não aconteceram tantos massacres e mortes, e dessa vez o poder foi transferido para o duque Luís Felipe, que ficou conhecido como o rei burguês. Além disso, outra coisa muito importante que ocorreu nesse período foi a independência da Bélgica da Holanda, dos Países Baixos. A Bélgica ela era subordinada aos Países Baixos, e essa revolução serviu de inspiração para eles lutarem pela sua independência, e foi o que aconteceu. Novamente, na Península Itálica, tentaram, de alguma forma, estabelecer uma unificação liberal da Itália em detrimento da Igreja, com a ajuda da Igreja, e dos diversos governos autoritários que haviam na região. Porém, mais uma vez, a Áustria enviou seus exércitos e conseguiu sufocar o nacionalismo italiano. E na região da Alemanha, nos diversos estados alemães, diversos nacionalistas eles tentaram criar o que seria os Estados Unidos da Alemanha, só que eles também acabaram não conseguindo. E com isso, chega ao fim essa segunda onda revolucionária, que também contava com elementos liberais e nacionalistas. Nós temos agora a onda revolucionária que ocorreu em 1848. Essa onda ficou conhecida como a Primavera dos Povos. Bom, vamos tentar recapitular o que aconteceu. Em 1846 e 1847, ocorreu uma crise agrícola muito grande na Europa. Ao mesmo tempo em que ocorria essa crise agrícola, ocorreu uma crise muito grande na indústria, principalmente no setor têxtil. Bom, essa crise agrícola e crise industrial provocou um empobrecimento muito grande dos camponeses. Além disso, a paralisação das atividades industriais resultou na demissão de diversos trabalhadores e na redução de seus salários.
Além disso, como a colheita havia sido muito ruim, o preço dos produtos alimentícios subiu muito. E isso... Bom, por isso, os países europeus tiveram que recorrer e comprar trigos de outros países, comprar alimentos de outros países. Por isso, eles acabaram importando muita comida da Rússia e dos Estados Unidos. Isso paralisou muitas atividades nos diversos setores da Europa e acabou provocando uma estagnação econômica geral. Essa crise variou de país para país, mas ela gerou um descontentamento político muito grande em todos eles. A grande massa de camponeses e proletariados, eles passaram a reclamar melhores condições de vida e maior igualdade de recursos. Por isso, ocorreram diversos levantes populares que pediam a melhora nas condições de vida. Todo esse evento ficou conhecido como a Primavera dos Povos, um período onde a classe trabalhadora europeia entrava em cena e buscava um processo de emancipação idealizado por ideais principalmente os socialistas. Essa onda revolucionária foi muito importante e ela teve resultados muito grandes. Bom, para isso vamos abordar agora os principais acontecimentos, principalmente em 3 países: a França, a Itália e a Alemanha. Bom, vamos começar falando da França. Como nós vimos, o rei da França agora era Luís Felipe, que havia sido colocado por conta da onda revolucionária de 1830. Ele representava os interesses burgueses e tentava conciliar os objetivos da revolução com o ideal absolutista. Porém, havia uma oposição muito grande com seu governo. Bom, havia pessoas que pediam a volta do antigo rei, que havia sido destituído, Carlos X. Havia também pessoas que queriam que o sobrinho de Napoleão Bonaparte assumisse o governo. E havia também o Partido Socialista, que se opunha ao governo e queria instaurar uma república. Com essa nova onda revolucionária, ocorreu a insurreição de diversos movimentos operários por toda a França. Por conta disso, o rei Luís Felipe abdicou do governo. E assim, organizou-se um governo provisório e proclamou-se a Segunda República da França. Essa república teve muita influência e participação da burguesia, dos burgueses liberais e dos socialistas. E no dia 23 de abril de 1848, realizou-se a primeira eleição na Europa com o voto universal masculino, direto e secreto. Porém, o governo provisório não conseguiu melhorar a crise econômica que estava instaurada na França. E ela se agravava a cada vez mais. Por conta disso, ocorreu a criação das oficinas nacionais. Essas oficinas, elas eram empresas que eram dirigidas e sustentadas pelo Estado. O problema é que isso acabou inflacionando ainda mais a dívida do Estado e acabou aumentando a crise. E o fechamento dessas oficinas, então, o Estado francês teve que fechar essas oficinas e o fechamento disso fez com que os trabalhadores voltassem às ruas. Com isso, houve um abafamento muito violento dessas revoltas e cerca de 17 mil pessoas foram mortas. Bom, assim foi promulgada uma nova Constituição e, segundo a votação, o vencedor para governar a França foi Luís Napoleão, sobrinho de Napoleão Bonaparte, antigo imperador francês. Porém, uma grande ironia, em 1851, Luís Napoleão deu um golpe político em si mesmo e implantou o Segundo Império da França, assumindo o governo com o título de Napoleão III. Então a França deixa de ser uma república novamente e volta novamente a ser um império. Bom, Luís Napoleão, agora Napoleão III, ele empreendeu uma política imperialista, que é basicamente uma política de expansão capitalista, fora da Europa. Mas ele acabou tendo uma política externa desastrosa. Ele entrou em algumas guerras e a principal delas foi a guerra contra a Prússia, a famosa Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu entre 1870 a 1871. E a França foi derrotada miseravelmente nessa guerra pela Prússia e esse acontecimento levou à queda de Napoleão III e novamente proclama-se
a República. Agora, a Terceira República Francesa. Bom, vamos abordar agora os acontecimentos acarretados por essa onda revolucionária de 1848 na região da Península Itálica. Bom, como nós sabemos, desde o fim do Império Romano, toda a região da Península Itálica acabou sendo dividida em vários reinos e eles nunca mais conseguiram ter uma unificação de fato. E desde então, eles sempre tentaram buscar essa unificação de toda a região sobre o mesmo estado. Bom, o problema é que essa região ela era controlada e administrada pela Áustria. A Áustria, os austríacos, eles eram muito poderosos e eles tinham grande influência na região. E eles sempre reprimiam qualquer tentativa italiana de unificação. Bom, dessa vez, o reino da Lombardia, eles iniciaram uma séria oposição aos austríacos. Os austríacos rapidamente reprimiram isso e enviaram seus exércitos e forçaram o rei da Lombardia, Carlos Alberto, a abdicar do trono em nome de seu filho, Vítor Emanuel II. Bom, durante todo esse período revolucionário, os revolucionários eles tentaram proclamar pelo menos umas 3 repúblicas diferentes, a de São Marcos, a de Toscana e a romana. Mas os exércitos austríacos sempre os derrotavam e eles acabaram ocupando Roma. Bom, com isso, assume uma figura muito importante para todo esse desenrolar. O Conde de Cavour. Ou Cavour, eu não sei, muito estranho o nome. Bom, ele assumiu a presidência do Conselho de Piemonte, que era uma região, e ele começa a pôr em prática um programa dele para unificar toda a região sobre o mesmo estado. Bom, a sua ideia era mobilizar toda a população da Península Itálica em torno de um único nome, e o nome que ele escolheu foi de Vítor Emanuel. Com isso, acabou se fundando a Sociedade Nacional. Bom, um nome muito importante também para a unificação italiana foi o de Giuseppe Garibaldi. Bom, com isso ocorreram diversas insurreições patrióticas organizadas por Garibaldi e ocorreram diversos movimentos para a libertação de algumas regiões que estavam sob domínio austríaco. Com isso, o povo acabou derrotando as tropas dos austríacos, do papado inclusive, e eles conseguiram estabelecer condições para a instalação de um Estado unificado na Itália. E assim, o Estado é unificado por Vítor Emanuel entre os anos de 1861 e 1870, e ele é proclamado o rei da Itália. Com isso, ele enfrenta uma certa resistência com a igreja, para a igreja liberar Roma para ser a capital desse estado, e ele enfrenta ainda alguns atritos com a Áustria por alguns territórios, mas ele conseguiu unificar a região e agora a Itália é apenas um país só. Bom, por fim agora, essa onda revolucionária também foi muito importante para a Alemanha. Bom, vamos tentar entender o que se passava na Alemanha na época. Bom, a Alemanha ela era dividida em vários estados, reinos, principados, e basicamente ela era uma confederação que reunia diversos estados que falavam alemão, que tinham essa cultura germânica, e esses estados, essa confederação, ela era liderada pela Prússia e pela Áustria. Eles que eram os 2 maiores estados alemães. Bom, com uma tentativa de unir ainda mais e integrar esses estados germânicos, foi criado em 1834 o Zollverein, que era uma espécie de liga que liberava a circulação de mercadorias nos territórios membros dessa liga. Bom, e como funcionava? Essa liga ela girava em torno da Prússia e ela não tinha a participação da Áustria. Basicamente, a Prússia tentava enfraquecer a influência austríaca na região. Bom, essa nova política ela estimulou ainda mais o desenvolvimento industrial da região e, por sua vez, aumentou ainda mais o nacionalismo germânico e o desejo de independência e de união política entre todos esses povos germânicos. Bom, em 1848, na Prússia, ocorreu uma grande manifestação popular pedindo que o rei Frederico Guilherme instaurasse uma constituição. Bom,
Esse acontecimento na Prússia rapidamente se espalhou pelos outros estados germânicos e vários outros estados tentaram aproveitar essa oportunidade para buscar essa unificação política. Assim, em março daquele ano, surgiu a Assembleia de Frankfurt. E essa Assembleia, ela tinha como objetivo eleger o imperador de toda a Alemanha unificada, assim pode-se dizer por assim. Bom, eles decidiram que o imperador deveria ser o rei da Prússia. O rei da Prússia acabou recusando por alguns motivos, porém a Áustria não deixou que isso acontecesse. A Áustria impôs à Prússia que ela recuasse nesses projetos de independência da região e basicamente ela proibiu que a Prússia fizesse qualquer mudança na ordem existente na região. A Prússia então foi obrigada a recuar com essas ideias, porém, a partir de 1862, a Prússia conquistou uma região, principalmente por conta desse aspecto econômico, a Prússia conquistou uma hegemonia gigante sobre os demais estados alemães, aplicando uma política interna unificadora e uma política externa expansionista. O principal nome dessa hegemonia da Prússia sobre os demais estados alemães foi Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, ele era o primeiro-ministro do rei da Prússia. Bom, e ele impôs essa política fortemente expansionista. Além disso, ele possibilitou um crescimento econômico muito grande da Prússia, principalmente com a produção de carvão mineral e de ferro. Com isso, ocorreu o surgimento de diversas indústrias na área mecânica, elétrica, química, e com isso ocorreu o surgimento de grandes empresas, como por exemplo a Siemens. Isso só fortaleceu ainda mais a Prússia, que pôde intensificar e melhorar seu transporte naval, seu transporte ferroviário e melhorar seu comércio externo. Bom, e a concretização dessa hegemonia da Prússia sobre a região se dá com a vitória em uma guerra contra a Áustria e a vitória contra a Áustria nessa guerra. Bom, assim a Prússia conquista a hegemonia entre os estados germânicos e, além disso, ela se envolve em uma guerra contra a França. A Guerra Franco-Prussiana, que nós já havíamos dito. Porém, a França estava muito enfraquecida, pois ela passava por diversas revoltas e diversos problemas há muito tempo. E bom, a Prússia agora era um estado muito forte, industrializado e com um exército muito poderoso. Então, eles facilmente venceram a França e, com isso, eles determinaram de vez a sua grande influência na região. E, assim, foi proclamado o Império Alemão, o Segundo Reich. E agora a Alemanha estava de vez unificada sobre o mesmo estado. O rei da Prússia se torna o rei do Império Alemão e toda a região agora está sobre a mesma bandeira. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem uma mensagem para mim ou deixem nos comentários. Não se esqueçam de fazer os exercícios e até a próxima.